Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Pereira, para quem não me conhece, eu sou sócio do Verano Advogados na área de tecnologia e proteção de dados. Tá? Trabalho já com isso há um bom tempo. Hoje a gente dedica boa parte do nosso tempo a cuidar de dados pessoais, né? Desde a aprovação da lei em 2018, a gente teve bastante procura, né? Pelo nosso trabalho de adequação das empresas à proteção de dados pessoais. É um trabalho bastante, digamos assim, minucioso, né? Porque a gente acaba tendo que voltar aos nossos esforços para descobrir bastante coisa dentro das empresas, e a gente tem feito isso com muito carinho, muito cuidado. Então, temos tocado esses projetos aí ao longo do tempo e cada vez mais com desafios novos, né? Hoje vim aqui para o escritório para poder falar com vocês, é perto da minha casa, estou aqui com o meu álcool em gel, né? A minha máscara está ali já separada para a hora de ir embora. E a ideia é falar um pouco para vocês hoje sobre a questão da Covid-19, da pandemia e do uso de dados nessa situação específica, tá? Eu vou dividir com vocês um pouco de conhecimento em relação à lei de proteção de dados e depois vou focar um pouco nesse tema da pandemia. A ideia é a gente falar eu fazer uma apresentação de uns 40 minutos e depois a gente abrir para perguntas, tá? E fique à vontade, então, para fazer as perguntas que vocês tiverem durante a apresentação. Eu vou estar lendo aqui e a gente vai conversando, tá? Então, um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A quem a lei se aplica, né? A gente teve uma lei, né, aprovada em 2018 que vem sendo discutida desde 2009. Então, o Brasil, há cerca de 10 anos, pouco mais de 10 anos, vem discutindo uma lei geral de proteção de dados, tentando seguir o modelo europeu, né? E a lei se aplica naturalmente de forma muito parecida com a GDPR, que é a legislação europeia. A lei europeia, né, a GDPR derivou de uma diretiva, a Diretiva 95, e na Europa a gente já tem essa cultura de proteção de dados pessoais desde a década de 70. Então, os países da União Europeia já tinham uma legislação dentro de cada país, né, falando sobre proteção de dados, né, de alguma forma. Em 95, uma diretiva sobre o trânsito de dados na Europa foi publicada e, após essa diretiva, ela foi atualizada com a GDPR, que passou a vigorar em 2018. Muito inspirado pela GDPR, a gente acabou criando uma legislação que talvez não seja tão complexa quanto, mas é bastante complexa, espelhando princípios, fundamentos e bases da GDPR, mas sem o Brasil ter essa cultura de proteção de dados, como vocês vão ver, né? Então, a gente tem ali a aplicação da lei europeia, a GDPR, para estabelecimentos europeus, independentemente do lugar de processamento da informação, e tratamento de dados ou monitoramento de indivíduos localizados na Europa. Então, quando a gente está de passagem pela Europa, a gente também tem a aplicação da GDPR. E a GDPR não se aplicaria em situações de segurança pública, investigações criminais, uso pessoal, instituições da própria União Europeia utilizando dados pessoais, etc. O Brasil adotou esse mesmo princípio, que a gente chama de princípio da extraterritorialidade. Então, todo dado pessoal coletado de indivíduos localizados no Brasil tem a aplicação da LGPD. Tratamentos realizados no Brasil, então vou falar um pouquinho do que é tratamento, até porque o nosso objetivo hoje não é fazer uma explanação, né, completa sobre a LGPD, e sim falar um pouco do impacto da pandemia nesse uso de dados, tá? E oferta de bens e serviços para indivíduos localizados no Brasil. De novo, a lei não se aplica à segurança pública, dados que estão em trânsito dentro do território brasileiro e uso pessoal, não comercial, para fins jornalístico, artístico, acadêmico, etc. Diferentemente do que a gente viu com a GDPR veio com o que a gente chama de recitals, que são parágrafos anteriores que são bem explicativos em relação a como a lei deve ser interpretada. Além disso, o European Board, os próprios Data Protection Offices dos seus países, né, os Data Protection Authorities, acabaram criando vários guias e guidelines que têm sido utilizados para poder dar algum direcionamento em relação ao uso da
ao uso de dados a coleta, processamento. Diferentemente do que acontece no Brasil. Então, a GDPR já veio com bastante informação dentro de si, e além disso, a gente teve uma série de guidelines que foram publicados pelos seus diversos países membros e facilitaram a vida de quem trabalha com dados pessoais ou quem precisa processar dados. Tá? E aqui no Brasil, a gente ainda está lidando com bastante insegurança em relação à interpretação da LGPD. Tá? Por que a gente fala de uma lei de proteção de dados, né? Qual é o principal objetivo de uma lei de proteção de dados? Principalmente garantir a privacidade. Vocês vão observar que tanto na GDPR quanto na LGPD, a gente tem um foco bastante grande em garantir a privacidade do indivíduo. Né? Então, a lei brasileira, como vocês podem imaginar, ela decorre de uma legislação que é bastante protetiva, que é a GDPR, e a gente ainda tem o fato de o Brasil ser um país de civil law, né? E por conta disso tem uma série de leis protetivas, né? Como é o CDC, como é o Código Civil, como é a própria Constituição. Então, garantir a privacidade é fundamental, né? Trazer regras mais claras para as empresas, né? Sobre a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados. Cada vez mais essa é uma necessidade. Promover o desenvolvimento econômico, tecnológico, né, de uma sociedade que cada vez mais é movida a dados, big data e outras coletas de informação. Cada vez mais esses ativos intangíveis são o principal ativo de uma empresa, em qualquer setor, em qualquer ramo. Preservar a livre concorrência, a livre iniciativa e garantir a defesa do consumidor. A LGPD veio muito em linha com o CDC. Então, ela é uma lei que ela traz direitos para o indivíduo que são muito parecidos e são muito próximos do CDC. Né? Então, ela de fato, a gente consegue... Agora que eu vi que eu estava com a câmera desativada, mas agora acho que vocês conseguem me ver aí junto com a apresentação. A lei vem junto, então, trazendo bastante... ela é muito parecida com o CDC, então você tem aí o CDC... como sendo também uma base para a própria LGPD, e a gente vê alguns órgãos de defesa do consumidor tomando bastante iniciativa, tanto na fiscalização da lei, quanto na proteção do consumidor final. Aumentar a confiança nas relações. A gente defende, quem trabalha com isso, defende que, obviamente, a gente vai ter um aumento de confiança de uma forma geral quando a gente tem uma lei que protege os dados pessoais. Tá? E aumentar a segurança jurídica, né? Muitas empresas já utilizam a questão da proteção de dados como sendo um diferencial competitivo. Né? A gente já abre páginas de determinadas empresas na web e você verifica lá, a empresa tal se preocupa com a sua privacidade. Então é importantíssimo olhar para esse aspecto também de ser um diferencial competitivo, as empresas estarem olhando para isso como uma forma de você se diferenciar no mercado.
Tá? Bom, rapidamente, para colocar todo mundo na mesma página, a lei trouxe 10 princípios, que são princípios bem básicos para o tratamento de dados pessoais. Então, a gente está falando do princípio da finalidade, quer dizer, o tratamento precisa ter um motivo justificado e específico, né? Um tratamento deve ser adequado, ou seja, ele deve ser compatível com o uso para aquela finalidade específica, né? Ele tem que ser compatível com a finalidade que é informada ao titular. Então, quando você utiliza a informação de uma outra forma, né, além daquela finalidade, o titular precisa saber. O tratamento precisa ser de acordo com a necessidade. Muito comum as empresas terem mais dados, né, do que precisam, de vários titulares diferentes, sejam eles clientes, fornecedores, parceiros, empregados, funcionários, etc. Então, a gente tem aí uma situação em que você tem dados além da necessidade, então a lei traz esse princípio da necessidade. O livre acesso, que é garantido ao titular de dados, ou seja, eu, como titular de dados, tenho que ter acesso à informação que os vários controladores ou vários operadores têm a meu respeito. Garantir a qualidade desses dados, transparência no uso dessas informações, segurança, ou seja, manter medidas de segurança mínimas para a utilização das informações, para o uso, né, dos dados pessoais, prevenção, ou seja, medidas de prevenção caso haja algum tipo de dano, fazer auditorias frequentes, fazer treinamentos aos funcionários, não discriminação, quer dizer, o que acontece se eu for fazer um tratamento, por exemplo, que é abusivo, ou se por acaso houver uma discriminação baseada num tratamento. Essa é uma discussão bastante frequente quando a gente tem a questão do background check, por exemplo, em que você tem ali uma situação em que você pode fazer um screening check ou um background check de um candidato, e essa informação sendo mantida e utilizada para finalidade discriminatória, com certeza pode levar a uma violação do direito daquele titular. Tá? E o que a gente chama de accountability, que é a responsabilização dos titulares, a responsabilização dos controladores quando eles usam os dados dos titulares de alguma forma indevida. Tá? Esses são os princípios. O que são dados pessoais? Né? É bom a gente só manter todo mundo de novo na mesma página. A gente está falando de qualquer dado que possa identificar alguém. Então, dados relacionados à pessoa natural, então tem que ser um indivíduo, né? Dados de empresas não são dados pessoais, que possa ser identificado ou identificável. Então, a gente tem aqui um exemplo em que você tem dados não pessoais, porque você não consegue identificar o indivíduo, dados identificáveis, porque você já tem uma ideia de quem é aquela pessoa, e dados identificados, que são aqueles que você claramente consegue ver quem é aquele indivíduo. Então, a gente está falando aqui de geolocalização, de endereço de IP, de voz, de imagem, tudo aquilo que possa, de fato, identificar alguém. Tá? A lei trouxe claramente também os tipos de dados, né, e como é que vai ser o tratamento de cada um deles. Então, estamos falando aqui, né, de dados, informações, por exemplo, lá na base da pirâmide, a gente tem informações de natureza confidencial, informações gerais. Depois a gente tem dados anonimizados, em que não há um elemento de identificação do titular, e é bom vocês entenderem esse conceito, porque durante a pandemia, o que tem sido utilizado de informações, né, por parte do governo, por exemplo, de São Paulo, do Rio, de Recife, segundo os acordos feitos com o governo, são dados que são anonimizados, ou seja, eu não consigo chegar ao titular de dados, eu não consigo identificar a pessoa natural. Tá? Então, aí a gente tem que, obviamente, estar sempre olhando para essa situação com um pouco de cuidado. Vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Então, esses dados eles não são pessoais na medida que eles não identificam alguém. Você tem os dados pseudonimizados, que são aqueles que têm um elemento de identificação encriptado e tem algum caráter de reversibilidade, ou seja, eu posso, né, ter dados em bases diferentes e a partir daí, se eu juntar essas duas bases, eu acabo chegando à pessoa natural e chego ao indivíduo que eu estou buscando. Então, são dados que a gente chama de pseudonimizados. Tá? Finalmente, a gente tem a definição do que são dados pessoais, e são aqueles que podem identificar uma pessoa natural. A gente, de novo, está falando sobre qualquer tipo de informação que possa identificar alguém, então a lei é bastante ampla nesse sentido. Aqui eu tenho um comentário do Bruno, né? Dados de empresa não é identificável, mas se eu conseguir dados como cargo, empresa e primeiro nome, ele se torna identificável, sim. Então, por exemplo, você tem aí uma divulgação de um salário de alguém,
e esse alguém é o CEO da empresa e ele tem um salário muito mais alto do que todos os funcionários, você consegue identificar essa pessoa. Ou você, como você falou, você tem o cargo e você tem o salário, você só tem uma pessoa que ocupa aquele cargo determinado, por exemplo, de CFO ou de CIO, ou mesmo um cargo no RH. Então, qualquer compilação de informações que possa trazer, né, a identificação de alguém pode ser considerado um dado pessoal e a lei se aplicaria, né? Então, essa junção de informações também serve para identificar alguém. Tá? Finalmente, a gente tem aí dados pessoais sensíveis, né? Então, a gente tem dados pessoais sensíveis como sendo uma categoria de dados que tem que ter um tratamento um pouco mais diferenciado e especial. E aí, para a nossa discussão de hoje, é importante a gente olhar para os dados referentes à saúde ou à vida sexual. Esses dados se enquadram numa categoria, tanto para a GDPR quanto para a LGPD, numa categoria em que você tem um tratamento diferenciado. Diferentemente da lista de dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, eles estão, obviamente, é uma lista exaustiva, né? Então, a lei traz uma lista que é essa lista que está ali para vocês. Origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiações a sindicatos, organizações de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou vida sexual e dados genéticos ou biométricos, que são cada vez mais comuns também, né? A coleta de dados biométricos. Tem uma pergunta aqui do Marcos. E quando existe uma obrigação de divulgação dessas informações pessoais, como é o caso das empresas de capital aberto, que é obrigada a demonstrar a remuneração dos executivos? Boa pergunta, Marcos. A gente vai chegar lá quando a gente falar das bases de tratamento, né? E uma das bases de tratamento é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Se existe uma obrigação legal ou regulatória, não há necessidade de obter o consentimento, né? Eu vou falar um pouquinho das bases legais na sequência. Então, aqui, existindo uma obrigação, essa informação pode ser divulgada, isso tem que ser só documentado, né, caso haja algum questionamento, ser informado. Mas existe uma base legal para isso. E, finalmente, você tem dados de menores, né, que tem regras específicas que a LGPD traz, principalmente de consentimento específico dado por um dos pais ou pelo responsável legal. Isso é muito importante para os aplicativos, né, que utilizam ferramentas hoje de coleta de informação, e esses aplicativos têm que criar mecanismos mínimos, né, necessários para que haja uma coleta bastante criteriosa desses dados, né? Então, os próprios aplicativos têm que criar situações, têm que criar mecanismos que possam minimamente buscar o consentimento do pai ou responsável para utilizar aquela informação quando se trata de um menor. Então, é importante também ter isso em mente, tá? Bom, eu falei sobre tratamento de dados algumas vezes, né? A gente tem aí tratamento definido na lei como sendo qualquer operação realizada com dados pessoais. Então, estamos falando de qualquer operação, desde a coleta até a eliminação. Transferência, compartilhamento, armazenagem, tudo que é feito com dado pessoal, dados. O simples acesso de informação, ele pode ser considerado um tratamento de dados, tá? Então, pensem que qualquer coisa, né, o simples acesso, a simples disponibilização pode ser considerada tratamento de acordo com a lei, tá? Bom, aí para voltar na questão que o Marcos levantou, a gente tem, na legislação brasileira, a gente tem 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais. A GDPR trouxe 6 bases legais, a lei brasileira trouxe 10 bases legais. O que são essas bases legais, tá? As bases legais nada mais são do que hipóteses em que a gente pode tratar dados pessoais, as empresas podem tratar dados pessoais. Costuma-se pensar que o consentimento é a principal base legal, né? A base legal mais importante para o tratamento de dados. Na verdade, ela não é, né? Não existe qualquer supremacia do consentimento em relação às outras bases, né? O consentimento é mais uma base legal. Então, até voltando à pergunta do Marcos, preciso eu ter consentimento dos meus acionistas para poder divulgar uma informação que eu tenho obrigação legal de divulgar? Não, eu não preciso desse consentimento. Eu posso me apoiar e as empresas se apoiam naturalmente, as bases principais que as empresas se apoiam são cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de contrato, tá? O próprio consentimento da pessoa, se for o caso, e interesse legítimo. E aí a gente tem, além dessas 4 bases, a gente tem tantas outras, né? Então, cumprimento de obrigação legal regulatória, como eu falei, execução de contrato ou procedimentos preliminares a um contrato, a tutela da saúde, e aí guardem
essa base legal, tutela da saúde. Legítimo interesse, a caixinha do legítimo interesse costuma ser uma caixinha bem ampla, na GDPR já é uma caixinha um pouco mais determinada, porque a GDPR já traz bastante base para a gente entender o que é interesse legítimo, então a gente consegue entender melhor o que dá para encaixar em legítimo interesse. No Brasil ainda há bastante discussão sobre o que seria legítimo interesse, tá? Realização de estudos por órgão de pesquisa, e quando a gente fala órgão de pesquisa tem que ser de fato, né, o IBGE, tem que ser um órgão de pesquisa, tá, como tal. Processos judiciais ou administrativos ou arbitrais, proteção do crédito, tá? Consentimento, como eu falei para vocês, que é uma base forte, mas não é a principal. Proteção à vida, guarda esse também para o nosso tema de hoje, então tutela da saúde e proteção à vida, e políticas públicas. Agora eu tenho aqui duas perguntinhas, uma da Juliana: preciso de consentimento para dados da saúde, resultados de teste de Covid para pré-embarque? A gente vai falar um pouco disso, tá, Juliana, lá na frente. Vou deixar a tua pergunta lá para frente. E a Daniele, que perguntou, para investigação de suposta fraude, se enquadraria em legítimo interesse? Quando você está falando de fraude, a gente está falando de investigação, a gente está falando de proteção ao crédito. Então, uma investigação em relação à fraude, ela estaria ligada à proteção ao crédito. O Serasa, por exemplo, usa a proteção ao crédito de uma forma bastante ampla, né? Então, qualquer tipo de interação do Serasa com os bancos ou fornecimento de algum tipo de serviço para a população acaba sendo uma base legal de proteção ao crédito. Então, acho que aqui a gente tem uma amplitude quando a gente usa esse tipo de base legal. Estou com o Gustavo aqui, cliente nosso, sobre execução de contrato. O titular de dados deve ser parte do contrato? Sim, o titular tem que ser parte do contrato. Quando a gente fala execução de contrato, né, não pode ser a execução do nosso contrato com um terceiro, né, e aí a gente usa o dado por conta disso. Até dá para eu utilizar, né, por exemplo, o legítimo interesse, dá para eu utilizar o cumprimento de uma obrigação legal, etc. Mas a base legal de execução de contrato, até do contrato de trabalho, ela tá baseada no fato do contrato ser com titular, tá? Deixa eu excluir aqui, vamos aguardar aqui a da Juliana. Tá, eu tenho aqui uma pergunta do Call, perguntando sobre filiação religiosa. Filiação religiosa, como eu falei no início, né, é um tipo de dado que é um dado sensível, tá? Então, qualquer tipo de dado relacionado à religião, ou vida sexual, ou opção de filiação a sindicato, etc., é um dado sensível. E aí o tratamento de dados sensível, para a gente já passar para a próxima fase, né? Vocês viram aqui 10 bases de tratamento para os dados pessoais, né? E aqui a gente vai ter as bases de tratamento para dados pessoais sensíveis. Qual é a diferença que a gente tem aqui? Vocês viram que você tinha proteção à fraude, né? Você tinha proteção ao crédito. Aqui a gente tem prevenção à fraude, tá? E a gente não tem o legítimo interesse. Então, eu não tenho como utilizar dados sensíveis alegando que eu tenho legítimo interesse para tanto. A prevenção à fraude e a proteção ao crédito são bastante parecidas, tá? E a gente tem as bases legais normais que a gente tem na proteção de dados, né, normais, né? Então, dados sensíveis vão ter um tratamento diferenciado, vão ter aí essas 10 bases, essas 9 bases legais que estão definidas aí. A gente sai do legítimo interesse. Então, não dá para alegar, por exemplo, o tratamento de dados sensíveis no caso de legítimo interesse. No caso de dado sensível, a gente tem muito o Instituto do Consentimento como sendo o utilizado. Por outro lado, a gente também tem a questão da política pública, então, e tutela da saúde. Então, pensem aí, a gente está falando de dados relacionados à saúde, o objetivo de hoje é falar sobre pandemia e proteção de dados, então a gente tem a tutela da saúde e as políticas públicas como sendo bases legais que autorizam o uso de dados pessoais sem a necessidade de consentimento, tá? Eu tenho aqui, deixa eu só seguir aqui nas perguntas. Reconhecimento facial para proteção do crédito é legítimo? O reconhecimento facial é a coleta de biometria. Para a proteção do crédito, eu diria que ele é legítimo se a gente expandir o conceito de proteção do crédito, né, para também, né, reconhecer como sendo, né, essa coleta de dado biométrico, né, da face da pessoa para proteger o crédito e evitar uma fraude, né, porque no final a proteção do crédito com o objetivo de evitar uma fraude, né? Então se liga a coleta do dado sensível e a coleta do dado pessoal. Como o dado biométrico é um dado sensível, a gente estaria falando aqui da segurança dos dados, né, e da prevenção à fraude. Então eu diria que sim,
a gente inclusive adota essa postura de considerar que a coleta de dado biométrico nessa situação, se ela visa realmente a prevenção à fraude, ela é de fato uma base possível, tá? Prevenção, outra pergunta aqui do Marcos. Então, prevenção à fraude me permitiria realizar um background check em meus fornecedores e colaboradores suspeitos e pessoas politicamente expostas. Mais ou menos. Essa outra pergunta do Marcos, tá? O background check, ele tem uma questão trabalhista envolvida, né? Então, você tem uma súmula específica do TST que fala sobre as profissões em que o background check é permitido. Por outro lado, nada impede que as empresas façam o que a gente chama de screening check, ou seja, eu faço uma pesquisa sobre aquele funcionário nas bases públicas, ou até contrato uma empresa para fazer isso, e essa pesquisa me dá algum tipo de background sobre aquela pessoa, aquele funcionário. Quando se trata de fornecedores, eu posso, obviamente, também fazer uma pesquisa na internet, em bases públicas, né, dados manifestamente tornados públicos, para conseguir também esse tipo de informação e saber se aquele fornecedor ele tem, né, se ele consegue fazer determinado pagamento, se ele tem saúde financeira, tá? Então, é um pouco mais diferente esse tipo de base, mas dá para ter o screening check, o background check só em situações específicas. O mais importante do background check e do screening check é a forma como a informação vai ser utilizada. Ela não pode ser feita, não pode ser utilizada para uma finalidade discriminatória, tá? Aqui eu estou com call também com uma perguntinha, se eu sou da organização religiosa que detém a informação, aí, obviamente, normalmente a base para o tratamento dessa informação é a execução de um contrato com a pessoa que se filiou, ou é o consentimento, a gente usa muito o consentimento para filiação religiosa, então você pode manter aquela informação dentro das suas bases, tá? Pelo consentimento do uso do dado sensível. Ou mesmo a execução de um determinado contrato com aquela pessoa, se houver um contrato. Mas uma organização religiosa eu vejo mais como consentimento, tá? Vou deixar as perguntinhas aqui um pouquinho e vou seguir a apresentação, tá? Para a gente conseguir se manter no prazo. Impactos do coronavírus na proteção de dados pessoais, tá? Vocês devem ter acompanhado o projeto de lei 1179 de 2020, ele teve uma série de alterações propostas, tá? E dentre elas, aqui está no tópico para a gente discutir hoje, é a questão da LGPD passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Lembrem que a LGPD já tinha uma vacatio legis de 1 ano e 6 meses, ela passou a ter uma vacatio legis de 2 anos, e agora a gente está olhando para 2 anos e 4 meses, tá? Com a entrada em vigor da lei em 1º de janeiro de 2021. De acordo com o projeto de lei, as sanções administrativas somente seriam aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, a gente ainda teria aí pelo menos mais 8 meses, né, ou 7 meses, dentro da vigência da lei para as sanções administrativas serem aplicadas, né? De uma forma geral, e aí só para dizer como está isso, né, já foi aprovado pelo Senado Federal, tá? Foi uma iniciativa também do Senado e do STJ, quer dizer, teve também a mão do STJ, de montar esse PL todo. Dentre as indicações do PL, a gente teve essa questão da LGPD, tá? A gente está aguardando a aprovação na Câmara dos Deputados, que pode ser com algumas emendas, a gente não sabe ainda, porque o projeto de lei, como eu disse, ele é bem amplo, né? Se vocês procurarem depois na internet, ele fala sobre várias coisas, e apenas um artigo é sobre proteção de dados, e depois que ele passa pela Câmara, vai para a sanção presidencial. Se vocês me perguntarem se eu acho que passa, eu diria que sim, tá? No entanto, a gente teve também, 2 dias atrás, uma nota recente do Ministério Público Federal falando da necessidade da lei entrar em vigor agora em agosto, né, do dia 16 de agosto de 2020, ainda que as sanções sejam prorrogadas para agosto de 2021. Né? O Ministério Público, como vocês sabem, ou estão ouvindo, feito bastante fiscalização da lei. Então, eles têm buscado bastante fazer a fiscalização da lei, tanto o Ministério Público quanto o PROCON. Né? Então, a gente tem uma atuação bem forte desses 2 órgãos, ainda com a lei não em vigor, utilizando o poder de polícia, utilizando o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante para o Ministério Público que a lei esteja vigente. Tá?
Para a gente, né, que trabalha com isso, seria muito bom que a lei tivesse vigente também. Essa prorrogação de 4 meses não traz um problema gigantesco. Ela tem prós e contras, como a gente vai ver, tá? Então, eu diria para vocês, né, que os prós são que as empresas vão ter um pouco mais de tempo para se preparar. De novo, isso é muito questionável, porque são 1 ano e meio que passou para 2 anos, que passa para 2 anos e 4 meses. A gente tem uma série de preocupações em relação a esse prazo cada vez mais estendido, como fica a situação do Brasil perante o bloco europeu, né, que tem a GDPR e frente aos nossos players, né, com quem a gente faz negócio fora do Brasil, principalmente a Europa, mas Estados Unidos também. Quer dizer, o Brasil não tem condições mínimas de ter uma lei geral de proteção de dados que possa ser implementada no período de 2 anos. Quer dizer, por que as empresas ainda não tomaram as medidas necessárias nesses 2 anos? Hoje, a verdade é que 84% das empresas se dizem ainda não preparadas para a entrada em vigor da LGPD, o que é um número bastante alarmante. Tá? Na entrada em vigor da GDPR, a gente teve um número de mais ou menos 70% das empresas também não se sentindo preparadas. Tá? Por outro lado, a gente vê um movimento bastante grande das multinacionais, algumas empresas brasileiras, buscando fazer, né, a adequação, buscando o máximo possível ter processos internos de adequação à LGPD e tomando o mínimo de medidas necessárias. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse número aí. Essa é uma pesquisa da Protiviti, se vocês quiserem buscar depois, e é super recente também, tem uns 2 ou 3 dias. Tá? Com a pandemia do Covid-19, a gente está vendo também um redirecionamento das verbas das empresas. Tem vários clientes nossos que a gente estava para iniciar o projeto ou para a proposta fechar e disseram para mim, o budget agora eu vou ter que dar uma segurada, porque eu tenho outras prioridades no momento por conta da Covid, né? Diminuir o orçamento, diminuir o próprio faturamento, etc. Então, o atraso em 4 meses também dá um pouco de fôlego para essas empresas retomarem os negócios, né? E a gente tem que lembrar que a gente não tem a ANPD, ou seja, a gente não tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída que possa dar garantia e dar força para a LGPD, que possa trazer aí guidelines, que possa fazer a interpretação da LGPD. Então, a gente está aí nessa situação ainda um pouco indefinida. Tá? Quais seriam os contras, né, de não ter, de ter esse adiamento, na verdade? Essa insegurança jurídica permanece, quer dizer, a gente não tem uma lei aplicável ainda, e a gente vai ver nos próximos slides que seria muito bom ter a lei em vigor para a gente usar nessa situação de pandemia. Tá? Eventuais problemas, como eu mencionei para vocês, com a União Europeia, com investidores internacionais, em que se espera que o Brasil possa assumir esse papel na América Latina, como foi o caso de outros países como Chile, Uruguai, Argentina, que já tem uma lei de proteção de dados, né, bem definida. Tá? Uma maior vulnerabilidade para os titulares, porque isso traz um pouco de segurança, né, para os titulares, né? E a visão de que a proteção de dados é uma questão secundária. Na verdade, não é. Né? A gente vê cada vez mais dados pessoais como sendo super importantes para o dia a dia das empresas. Tá? Deixa eu ver as perguntas aqui, para a gente pular para a parte agora da pandemia. Então, vou falar ainda com a Juliana sobre a questão do pré-embarque, né, dos dados da saúde. Daniele Barbosa pergunta se para investigação de suposta fraude se enquadraria legítimo interesse. Eu acho que essa eu já respondi. Juliana, aqui de novo, tem uma pergunta sobre o projeto de lei 5762, sobre postergação do prazo de vigência da lei. Ótimo, essa aqui a gente acabou de cobrir, né? Todos esses projetos de lei, tem 4 projetos de lei, Juliana, que estão, na verdade, sendo discutidos, mas com o PL 1179, a gente acha que tudo vai ser pensado depois, quando passar e fechar a entrada em vigor para 2021 e as sanções para agosto de 2021, isso tudo vai cair, tá? Então, só para você saber. O Salim pergunta aqui, no caso da Covid, com a identificação, podemos considerar a legitimidade da ação? Salim, também vou te responder isso nos próximos slides. O Cal pergunta sobre regras para tratar as informações de afiliação religiosa. Todas essas regras que a gente tem utilizado para a proteção de dados pessoais, que estão basicamente na lei. Tá? Então, a gente está falando aí de finalidade, adequação, necessidade, regras de segurança da informação que estão no Marco Civil da Internet. Então, empresas que podem ter a ISO 27001 também podem adotar esse mecanismo como proteção de dados. Então, são regras que são de segurança da informação e gestão de processo. Como a gente está falando ali de dados
de afiliação religiosa muito baseados no consentimento, a gente também tem que ter o cuidado de ter uma gestão desse consentimento, mecanismo de revogação e etc. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, meu e-mail vai estar no final da apresentação e eu posso te responder no particular, tá? Juliana, de novo aqui, empresa de tecnologia que utiliza base de dados públicos para vender plataforma de prospecção comercial segmentada. É legal? Essa é uma dúvida bastante constante, tá? As empresas que fazem marketing, que vendem essas bases de dados, elas vão ter que, de alguma forma, provar que há algum tipo de legitimidade para a venda dessas bases. E quem está comprando vai ter que saber de como essas bases foram adquiridas, tá? De novo, a gente vai ter que pensar no princípio da finalidade, da adequação, da transparência. Então, essas empresas elas tendem a ter algum tipo de problema se elas venderem bases de dados para as quais elas não têm, por exemplo, ou consentimento ou algum tipo de base legal necessária, tá? Carolina pergunta se há alguma previsão sobre a criação da NPD. Questiono porque já deveria ter sido criada para termos diretrizes. Sim, pois é, Carolina Carmona. É verdade, é o que a gente esperaria. A gente tem, quem trabalha com isso tem buscado o máximo possível pressionar, tá? A gente tem membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados já indicados, né? Pelo menos 3 membros, e a gente gostaria muito de ver a NPD de pé, né? Antes da entrada em vigor da lei. Mas, infelizmente, agora com essa situação de pandemia ainda, a gente está tendo um desvio, né, desse foco, tá? As autoridades estão muito preocupadas com as sanções, mas não temos qualquer orientação por parte delas. É isso aí, Carolina, eu concordo com você. A Lia queria saber um pouco mais sobre a proteção de dados na pandemia. Vou chegar lá, vou falar sobre isso agora. Jéssica queria saber sobre o status do PL, se entende que a nota técnica terá impacto significativo. Falei disso um pouquinho numa entrevista que eu dei para o Global Data Review, Jéssica, e eu acho que apesar do Ministério Público ter esse posicionamento e ter tido, né, essa visão e ter feito essa nota técnica, eu ainda acho que não vai ter força para impedir que a lei seja prorrogada para janeiro de 2020, tá? E as sanções para 2021. Até porque o Ministério Público já concordou com as sanções para 2021. Então, e eu estou vendo o movimento da Câmara e do Senado e da própria presidência no sentido de prorrogar a lei, tá? Então, não acho que vai ser o caso, tá? E aí o Reinaldo, aqui a empresa pode divulgar internamente casos de Covid que tenham sido identificados entre os funcionários? Não está no campo de informação sensível? Sim, Reinaldo está, vou chegar lá também. Então vamos falar aqui um pouco da Covid na pandemia, tá? Segundo a LGPD, a administração pública poderia tratar dados pessoais sem o consentimento no contexto da pandemia de Covid-19? A resposta é sim. E tratar dados pessoais, como a gente viu lá no início da apresentação, talvez eu demore uns 10, 15 minutinhos, então a gente vai atrasar um pouquinho o Q&A, mas já estou fazendo um pouco junto, tá? Como a gente viu no início da apresentação, o tratamento de dados, ele é um pouco de tudo, né? Então, ele é desde a coleta até a eliminação. O governo pode, né? Então, a administração pública pode tratar esses dados no contexto da pandemia? Pode, tá? Mas como que pode tratar esses dados, né? Pode tratar, né, dados, né, sensíveis, né? Porque a gente está falando de dados relacionados à saúde. Sem o consentimento, no caso de execução de políticas públicas, a gente viu isso lá no slide da base legal do consentimento. Isso está no artigo 11, inciso 2º, a linha B da LGPD. Então, estamos falando de LGPD, tá? São dados que podem ser tratados apenas pela administração pública, tá? Para tratamento e uso compartilhado, quando a gente fala do compartilhamento, então o uso deve ser feito pela administração pública. E para que esse uso seja lícito, a gente tem que ter previsão legal da política pública em questão, né? Cumprimento dos princípios da LGPD, né? Dos princípios de necessidade, finalidade, transparência, todos esses princípios. Então, temos que respeitar princípios da LGPD e direitos dos titulares, e a gente tem ainda uma possibilidade lá na lei de tutela da saúde para profissionais da saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária, previsto também no artigo 11, inciso 2º, a linha F. Tá? Então, a resposta, assim, em resumo, é que o poder público pode, mas ele, obviamente, tem que primeiro prestar contas à população e depois trazer um pouco de informação em relação a como esse dado vai ser tratado e seguir as regras da LGPD. Então, a gente vai ter aqui, né, seguindo aqui os slides, a gente vai ter quais são as medidas, né, tomadas até agora pelo governo federal. A gente tem
o presidente que vetou a utilização dos dados, da utilização desses dados de geolocalização no combate à pandemia. O governo federal vem analisando essa possibilidade para ver se não haveria uma violação à proteção de dados e à privacidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia destacou a autonomia dos estados da federação para que os estados pudessem tomar essa iniciativa se quisessem. A gente está vendo muito rapidamente aqui o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, que já estão tomando essas medidas. Há 4 dias atrás, o governo lançou um manual de boas práticas à proteção de dados, né, que fala sobre como as entidades da administração pública federal, autárquica e fundacional devem tratar dados pessoais, fala das principais disposições e princípios da LGPD e visa aplicar a LGPD de forma equilibrada e homogênea. Então, a gente está vendo aí um pouco de falta de sintonia em relação ao governo federal e os governos estaduais com relação à utilização desses dados de geolocalização das pessoas, né? Principalmente porque você tem aí uma situação de possível identificação do indivíduo, né? Então, como é que têm sido usadas essas tecnologias? Os estados têm recebido, né, a geolocalização de várias empresas, né, não só operadores de telefonia, mas também aplicativos. Os dados vêm sendo utilizados majoritariamente para identificar lugares com aglomerações e verificar a efetiva adesão ao isolamento social. Eles são repassados ao poder público, que diz que está organizando esses dados de forma agregada, estatística e anônima. Então, aí a gente tem alguns problemas, né? Como é que a gente sabe se esses dados de fato estão sendo utilizados de forma estatística e anônima? Eu anotei aqui pelo menos 4 questões que são importantes, né? Falta uma data clara para esse monitoramento, né, de geolocalização, por exemplo, acabar. Então, a gente não sabe quando a data vai acabar, até porque a gente não sabe quando o isolamento social vai terminar. Hoje mesmo ele foi prorrogado até dia 11 de maio, em São Paulo, pelo menos. Faltam técnicas que evitem a identificação das pessoas. Então, como é que eu vou garantir que um determinado indivíduo não está sendo identificado, né, numa situação dessa de geolocalização dividida com o governo? Faltam freios institucionais bem definidos. Então, essa informação pessoal, né, de geolocalização que está chegando para o governo, ela pode ser utilizada de alguma outra forma? Quer dizer, qual o freio que eu tenho para manter essa informação contida para aquele objetivo, que é o objetivo de proteção à vida, política pública, proteção contra a expansão da pandemia, etc. E tem muita lacuna em relação à transparência, né? Cadê a transparência em relação a isso? Então, a gente tem Rio, Recife e São Paulo, tem feito uso de drones com alto-falantes para alertar dos riscos, dados de geolocalização compartilhados e o WhatsApp para fazer denúncias, tá? Em São Paulo, como eu falei para vocês, o governador do estado anunciou um sistema de monitoramento inteligente chamado CIMI, tá? Celebrou um acordo com as 4 maiores operadoras de telefonia, tá? Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os dados são anonimizados, então não permitem a identificação do indivíduo. Esse uso de dado é apenas para o acompanhamento dos cidadãos durante a quarentena, tá? E aí a gente vem já o Ministério Público, né? Agora a gente primeiro falou do Ministério Público com a LGPD, e agora a gente está falando do Ministério Público que já se manifestou sobre o CIMI, né? Que é esse sistema de monitoramento. Então, o Ministério Público está estudando a possibilidade de violação de direitos fundamentais, principalmente de privacidade, pelo CIMI, tá? Então, ele solicitou as seguintes evidências: envio dos termos desses acordos com as operadoras, indicação do software que está sendo utilizado para o tratamento desses dados e a indicação dos dados enviados pelas operadoras. Então, quais são os dados que estão sendo enviados? É só geolocalização? Tem mais algum dado? Quer dizer, como é que esse dado é utilizado? Que proteção que eu dou para esse dado? Então, a gente já tem um ofício do Ministério Público trazendo essa situação. Eu faria outras perguntas, por exemplo, se esse uso de dado é necessário. Ele está dentro da lei, por exemplo? Eu tenho um programa, esse programa que está sendo criado, ele tem um objetivo específico e definido, está claro para a população em como esse dado vai ser utilizado? Tem um prazo, como eu falei antes, para o monitoramento continuar, acabar, terminar? Quer dizer, quando que acaba? Quais os cuidados para proteger os dados pessoais, né? Então, isso tem que estar claro também para o titular de dados. Todos esses processos são abertos, inclusive os códigos utilizados
nesse tipo de software, então, que coleta a informação. Então, aí a gente tem algumas preocupações, tá? Uso de geolocalização, a gente teve também um posicionamento da Anatel, que eu não vou ler o slide inteiro, depois vocês vão ter acesso a esse slide, mas o posicionamento da Anatel é bastante claro, né? A Anatel é a Agência Nacional, né, de Telecomunicações, eles se envolvem nessa seara, não para cobrir uma lacuna na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas para poder falar dos serviços de telecomunicações, e a gente tem lá garantir a transparência, acompanhamento constante, participar no sentido de dar ciência aos atores envolvidos, quer dizer, ter algum tipo de mecanismo de controle, ter controle externo, né, um controle por algum tipo de auditoria que seja feita do uso dessa informação, né, e necessidade de transparência para os titulares. Então, a Anatel também já se posicionou com algum tipo de preocupação. Tá? Seguindo aqui adiante, eu coloquei alguns exemplos bem-sucedidos ou razoavelmente bem-sucedidos fora do Brasil. Né? A Itália, com mapeamento de fluxo de mobilidade, lançou esse aplicativo City Analytics, que é um mobility map, né, que visa identificar locais com aglomerações e o impacto de medidas de contenção ao Covid-19 e na situação do país, obviamente, pós-pandemia, e o acesso tanto pelo poder público quanto pela população. Tá? Coreia do Sul, que é o país que mais rapidamente tem superado a Covid-19, está fazendo mapeamento de mobilidade também, rastreamento dos infectados. A União Europeia, apesar dos diversos países membros, né, estarem utilizando dados pessoais para combater a pandemia, todos eles estão sujeitos à GDPR, como a gente falou. Né? E aí você tem a European Digital Rights, né, que é uma associação de várias empresas, até coloquei um mapinha ali, são várias empresas na Europa, também estão pedindo que esses aplicativos garantam, né, ou esse uso garanta a proteção de dados antes e após, durante e após a pandemia, a defesa dos direitos fundamentais e a limitação da finalidade do tratamento apenas para a crise da Covid-19. Então, as mesmas preocupações que a gente tem no Brasil, a gente vai ter também na Europa, né? A gente está aprendendo aqui no Brasil com eles. Então, a preocupação é transparência, é o uso de acordo com a finalidade, é o armazenamento, é com quem compartilha. Quer dizer, todas as preocupações que estão no LGPD, elas se transferem para esse ambiente da Covid, tá? A gente teve algumas experiências positivas também no tratamento de dados pessoais nos últimos meses. Eu destaquei aqui para vocês duas experiências no Reino Unido e na Singapura. Então, o Reino Unido ainda não está usando a geolocalização. A Universidade de Oxford está fazendo um aplicativo que acompanha os indivíduos doentes, mas os próprios indivíduos relatam a sua situação de saúde, não tem um compartilhamento com o poder público. Ele visa alertar, por meio de uma tecnologia Bluetooth, a proximidade de uma pessoa doente com a outra, tá? O ponto negativo é que ele depende de uma alta adesão. Então, você tem ali 80% das pessoas tendo que aderir para poder ter alguma eficácia. Tá? E o outro caso também interessante é o caso da Singapura. Singapura, com a agência de tecnologia do governo, o Ministério da Saúde, criou esse aplicativo chamado Trace Together, que duas pessoas têm que baixar no celular, e quando você tem um encontro entre as pessoas por mais de meia hora, numa distância de 2 metros ou menos, esse aplicativo ele captura essa informação. E aí você passa, essa informação fica num cache no celular, né? numa memória cache, e essa memória, quando você identifica que aquela determinada pessoa está contaminada, essa memória cache ela é baixada e os seus contatos são informados de que você está possivelmente com a doença, ou está com a doença. Né? O download do aplicativo não é obrigatório, né? E os números não são divulgados, eles são armazenados no servidor seguro de acordo com o governo. Também não tem coleta de dados de geolocalização, tá? Então o aplicativo ele só coleta essas interações entre as pessoas. O ponto negativo é que ele foi lançado dia 20 de março, tem mais ou menos um mês, ele foi baixado só por 735 mil pessoas, ou 13% da população. Então a gente também tem essa situação, obviamente, de ter que depender da boa vontade das pessoas de baixar aplicativos de tracing, né, de tracing de informação da pandemia. Tá? Outra experiência positiva, e eu já estou caminhando para o final da apresentação, outra experiência positiva no tratamento de dados foi a parceria entre Google e Apple, tá? Que a gente teve aqui, formaram uma parceria para colocar a tecnologia de rastreamento nas interfaces do iPhone e do Android, né? Dos iOS, né? Dos sistemas operacionais. Eles têm acesso a 5,2 bilhões de smartphones, então, obviamente, o reach é muito grande, mas eles só vão viabilizar a instalação de aplicativos, ou seja, vai estar disponível na
Apple Store, né? Mas eles podem, para os usuários, baixar as ferramentas. Então, a parceria no sentido de viabilizar esse tipo de informação, tá? Coloquei aqui, para quem se interessar, uma sugestão de leitura bastante interessante das iniciativas dos países da Economist, tá? Então, quem quiser depois dar uma lida, é bem interessante. E aí, experiência negativa, meu último slide, na proteção de dados, vocês devem ter acompanhado aí o caso do Zoom, né? A empresa foi notificada pelo Ministério da Justiça para esclarecer sobre o compartilhamento de dados com uma conhecida rede social. Não coloquei o nome aqui, mas é um dado público, né? Então, além do compartilhamento indevido, tem sofrido alegações de falhas de segurança, né? Vazamento de vídeos de usuários, né? Em decorrência da ausência de criptografia e venda de dados de pelo menos 500 mil usuários na Dark Web. Vou abrir para perguntas, né? A gente está com 53 minutos aí, considerando os 5 de início, né? Então também com quase 50 minutos de apresentação. Um resumo da ópera em relação à Covid-19, né, e à pandemia esperamos que esses aplicativos sim possam ser utilizados, há que se haver muito mais transparência em relação à forma de utilização das informações, sejam elas informações de saúde, em relação à vida do indivíduo, né, a questão médica do indivíduo, seja em relação à geolocalização, mas de forma transparente, de forma mínima necessária, com prazo definido, dizendo com quem compartilha. Quer dizer, esse tipo de informação é bastante importante, porque a gente está caminhando, de fato, para ter, no Brasil, um grau de proteção a dados pessoais muito mais relevante, muito mais importante do que a gente teve no passado. A gente quer ter uma legislação muito parecida com a legislação europeia e a gente tem que aplicar esses princípios, que são os princípios da GDPR. Tá? Aqui eu tenho, então, a pergunta do Salim ali. No caso do Covid, com a identificação de geolocalização, podemos considerar a legitimidade da ação? Podemos, desde que esses princípios todos sejam transparentes. Hoje mesmo, tá? E aí para contar para vocês, saiu uma decisão, foi ontem, na verdade, de um mandado de segurança em São Paulo, também é público, tá? Um mandado de segurança de uma pessoa que se sentiu violada em seus direitos em relação ao uso do dado de geolocalização. Então, impetrou um mandado de segurança contra o governo do Estado de São Paulo e já teve uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que aquela informação, aquele celular deveria ser excluído da geolocalização e do acordo entre o governo do Estado e as operadoras. Então, para você ver que a coisa está dando ainda o que falar, né? Você tem o posicionamento da Anatel, você tem as solicitações do Ministério Público em relação ao tipo de dado, compartilhamento, coleta, etc. E você tem já uma decisão judicial aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça, dizendo que aquele celular não precisa ser geolocalizado, digamos assim, né? Aquela pessoa não precisa ter o dado dela exposto. Então, respondendo ao Salim aqui. Reinaldo, a empresa pode divulgar internamente casos de Covid que tenham sido identificados entre os funcionários? Não está no campo da informação sensível? Reinaldo, está sim no campo da informação sensível. Divulgar amplamente pode expor aquela pessoa contaminada a uma situação muito vexatória ou mesmo a algum tipo de discriminação, algum tipo de problema. Por outro lado, os profissionais de saúde ou aqueles que representam a RH da empresa têm a obrigação de trazer ao conhecimento de que quem teve contato com aquela pessoa que há uma possível contaminação, né? Então, o mais indicado é que o RH controle essa informação na ausência de um ambulatório ou, né, se não tiver um ambulatório na empresa ou alguma parte médica, o RH controla essa informação e divida apenas com quem for necessário, para a gente não ter outros direitos violados, né? Principalmente o direito à intimidade, à vida privada, né? Então, divulgar esse tipo de informação amplamente pode ser um problema, tá? É uma informação que ela é sensível e ela tem que ser tratada de acordo com esse grau de sensibilidade, tá? Juliana, aquela pergunta lá do início, consentimento para tratamento de dados de saúde e teste da Covid no pré-embarque. Olha, o pré-embarque, tá, de uma companhia aérea, eu diria que você tem uma situação ali muito clara de proteção à vida dos outros, né? Porque eu estou indo embarcar, eu vou estar dentro do avião, né? E dentro do avião eu vou ter contato com outras tantas pessoas, é um ambiente fechado, né? Então eu estou exercendo um direito que se sobrepõe ao direito do particular, né? Se sobrepõe ao direito do titular de dados de dizer, olha, eu não quero ter minha temperatura testada
porque é um direito meu, né? É um dado sensível meu. Mas eu vou estar, obviamente, impactando tantas outras pessoas dentro do avião. Então, a proteção à vida, a proteção à saúde entraria aí como base legal para esse tipo de tratamento. Pode ser questionado? Pode, claro, sempre. O titular vai sempre poder questionar. Mas eu acho que é a forte base para a gente dizer que aí há uma base legal de tutela da saúde para evitar o contágio de outras pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais? O seu. Eu tenho aqui um último do Felipe, tá? Felipe, qual a sua análise sobre empresas impondo aos colaboradores a realização de testes do Covid sem custo para ingresso nas próprias dependências? Consentimento ou prevalece o interesse da empresa e preservação da saúde no ambiente corporativo? Olha, quando a gente está falando de funcionários ou terceiros entrando dentro da empresa, a gente tem situações complicadas. Legítimo interesse não dá para usar para dado sensível, né? Então a gente teria que usar ou tutela da saúde, proteção à vida ou o consentimento, tá? Então, como é para entrar dentro da empresa, tá? E a empresa pode criar bases para um home office, por exemplo, eu diria que o mais seguro aqui é buscar um consentimento. Esse é o mais seguro, tá? Dá para alegar que é proteção à saúde e proteção à vida? Dá. É uma base legal? É. Mas o legítimo interesse para o dado de saúde não pode ser utilizado. Então, a gente já perde a questão do legítimo interesse como sendo algo possível de se usar nessa situação. Eu, nessa situação específica, como há a possibilidade do home office para alguns funcionários, ou quase a boa parte deles, e como há essa questão, né, da empresa, né, não poder utilizar legítimo interesse, eu diria que consentimento é mais seguro, tá? Nesse caso específico. Silvia falou aqui, excelente apresentação, obrigado, Silvia. Juliana, seria ideal pegar o consentimento formal dos trabalhadores, então, que esses dados serão coletados e divulgados para controle da pandemia. Na verdade, de novo, a gente está falando de uma situação de saúde pública, né? Uma situação de que dados podem ser coletados dentro da empresa para uma finalidade de garantir a saúde das pessoas, né? De uma forma geral. O consentimento ele é seguro nesse sentido, né? Você fala, olha, ou se não houver o consentimento, que seria o mais seguro, uma explicação, uma política, algo que diga de forma clara para os funcionários, olha, pode haver a coleta de uma informação sensível sua relacionada à saúde que vai estar disponível apenas para a finalidade de manutenção aqui dentro da empresa, para a finalidade de controlar o avanço da pandemia dentro da empresa, por exemplo. Então, alguma política que dê essa informação para o funcionário. Quando a gente vem para dado sensível, a tutela da saúde ela tem que ser por profissional médico, ela tem que ser por política pública. Então, a gente entra numa seara um pouco mais cinzenta. É mais fácil obter o consentimento ou dar a informação do que a gente simplesmente partir do pressuposto de que é a proteção à vida. Tá? Mas eu iria nessa de uma política, né, para todos os funcionários, indicando que pode ser coletado e, no caso a caso, se for necessário,